mola que mais motiva todos nós, humanos, é a competição e não a misericórdia. Estou falando errado? A gente compete por tudo, até pela desgraça, desculpa, pelo sofrimento. Assenta numa sala de espera de médico, você vai ficar horrorizado. Alguém fala, estou com uma dor. O outro fala, você não conhece a minha. É uma dor que a gente não consegue entender a via da dor. Assim, eles conseguem furar todos os esquemas que podem existir. Isso é uma coisa tão impressionante que, quando, entre os casos que nós tivemos dos bebês siameses, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada, vamos assentar. Hoje eu queria meditar junto com vocês, né? Porque, na verdade, o que eu trago aqui para vocês sempre é uma meditação que é sobre o Evangelho de domingo. Todo mundo conhece de cor sobre Lázaro. É o único que tem nome, né? Que o rico não tem nome. Nessa parábola. Mas eu fiquei pensando em Lázaro de uma outra forma, que somos nós. Nós, na nossa indigência, quantas vezes nós assentados? Porque tem momentos na nossa vida que, às vezes, quando perdemos, a dor é tão grande que a gente não sai do lugar. Não sai literalmente do lugar. Não temos força, não temos para onde ir, não temos caminho. Eu já contei isso para vocês, a grande maioria sabe disso, que há 24 anos atrás, quando Sérgio morreu, e a gente, quando perde namorado, noivo, não tem direito à licença, né, no hospital. Enterrei ele num dia, fui trabalhar no outro. E, passado alguns dias, naquela época eu era magrinha, uma tripinha andante. E não comia, né? Tinha fome, só chorava. No hospital não podia chorar tanto. Eu fui para o quarto, tomar um café para continuar. Eu falei com Jesus assim, senta aqui, fazendo favor. Senta comigo. Falei com ele, você percebeu que eu estou sentada? Não tem força, amigo. Não tem força para andar, não. Estou numa fase ruim que eu estou apenas sobrevivendo. É ruim. Falei com ele, vamos fazer as contas. Quantos meninos nós já atendemos? É muito. Porque 10 anos baleia, atendia 800 meninos por mês, vamos fazer as contas. É menino demais, meu filho. Montamos aqui a CT, fizemos coisa demais. Mais o consultório, mais a Santa Casa. Falo do Senhor desde 1983, então vamos fazer as contas. Nós estamos em 2021, não, 2001. Já deu, fala a verdade. Já deu. Então, vamos fazer uma troca aqui, vamos fazer um combinado. Você não podia me levar? Está tão ruim aqui. Está sem gosto. Está ruim, muito ruim. Estou sem coragem de continuar. Deixa eu ir embora, minha família vive morrendo súbito, assim, quando olho, caiu. Olha que espetáculo. Então não vai ter nada difícil para justificar a morte. Olha que espetáculo. Caiu, o filho trabalha muito, morreu. Pronto. O que a senhora acha? A gente podia fazer um negocinho. De repente, a porta do quarto abriu assim. Entrou uma médica e falou assim, Filó, a gente não tem muita intimidade, né? Mas está duro ver você na dor que você está. Nós estamos vendo uma ferida andante. Então, eu vim cá só para te falar uma coisa. Olha a frase. Não morra. Eu fiquei parada. Os meninos precisam de você e nós precisamos de você. Fechou a porta do quarto e saiu. Falei com Jesus, mas precisava de um soco tão grande, amigo. Cá entre nós. Falei, essa só foi campeão. Isso aqui é ser rápido, né? Falei com ele, então vamos fazer um combinado contrário. Já que o senhor já mandou a resposta em viva voz. Viva voz. A partir de hoje não choro mais. E a partir de hoje,
não tenho mais nenhum desejo, ok? Só quero o que o Senhor quiser, só faço o que o Senhor quiser. A partir de hoje, me dá a mão, me põe de pé e que faça o que o Senhor quiser. Achei que era mais um pouquinho, né? Estou aí mais quantos anos? Então, é assim a história. Quantas vezes as noites escuras, quantas vezes a tristeza, quantas vezes uma dor, um sofrimento, alguma coisa que nos põe no chão, né? Situações que às vezes nos tiram o fôlego. Às vezes você tem um amigo que chega perto de você e fala assim: eu não sei o que eu vou falar com você, eu não sei o que eu posso fazer, mas eu vou ficar aqui até você melhorar. Isso não tem preço. Mas existe alguém que aceitou assumir a nossa carne, aceitou assumir toda a nossa vida, tudo que é humano e todo o nosso sofrimento, e veio, se encarna e se torna Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Lázaro significa Deus ajuda. Então preste atenção na riqueza disso. Deus é um Deus conosco. Na minha dor, eu sentei, ele sentou. Como na dor, na solidão de qualquer um de vocês. Como no momento mais difícil da vida de vocês, qual que é o único que vai permanecer? É Deus, é Jesus, essa doçura infinita. Porque somente Ele consegue viver uma coisa que se chama compaixão. Porque compaixão significa que eu sofro com você. É difícil demais para nós, humanos, viver o sofrimento do outro com o outro. É difícil. Não é uma brincadeira. Eu sofro com você, com a sua dor. Não é pouca coisa, é muito. Alguém que entra no seu sofrimento, na sua angústia, na sua história e transforma essa história. Esse tem nome, é Jesus. Então, quando eu penso em Lázaro, eu penso em mim. Quantas feridas Deus tem que curar, quanta história Ele tem que restaurar, quanto daquela obra original que Ele fez, nós destruímos por causa do pecado, quebramos, e Deus fica cuidando, restaurando, para que a gente possa voltar. Então eu fico pensando que na infinita misericórdia dEle, né, que Ele se faz presente, e que às vezes a gente não acredita que existe um Deus que nos ama nesse nível que se faz conosco, né? Ele fica conosco. É o Emanuel. Desde que Deus veio ao mundo, ninguém mais é só. Como é difícil a gente acreditar que é um amor louco desse. Porque quando a gente olha a Bíblia e vê que quando Jesus viu uma multidão, Ele se compadeceu, Ele sentiu compaixão, porque o povo estava como ovelhas sem pastor, perdido, igual nós vivemos, perdido. Quando Ele viu o cego, o coxo, o paralítico, o leproso, fala que as entranhas dele tremeram, é compaixão. Quando Ele viu a viúva atrás do esquife do filho, Ele se compadeceu daquela mulher e pôs o filho de pé. Jesus não faz isso para aparecer, Ele não faz isso para ter prestígio, Ele não faz isso para ter glória, isso porque Ele é Deus. Somente Ele pega a vida morta, sofrida, com algum problema e faz nova. Isso é extraordinário. É a compaixão. Ele olha a nossa miséria, Ele se compadece, Ele aceita entrar nisso e mudar a história. Isso enche nosso coração de esperança. Essa compaixão, esse amor infinito, de um amor louco. Por que Jesus faz isso? Por amor. Porque é o que Ele é. Por que Jesus fez isso no mundo e passou fazendo o bem? Por causa do amor. Somente por causa disso. Então, quanto que é extraordinário saber que temos um Deus que caminha conosco
e que está atento à nossa dor. Nada no nosso coração, na nossa vida, passa despercebido. E que quando eu fico pensando muito em Lázaro com os meus irmãos de rua que eu encontro todo dia, que quando eles me veem já me gritam, a turma já é, né, de muitos anos, ô Filó, da mesma forma como eu grito Jesus, da mesma forma como eles me pedem pão, a gente pede a Deus Pai pão. É a nossa indigência. E que quando eu olho para, eles me olham, é assim que a gente olha para Deus, pedindo e esperando que Ele vai dar. E aquilo que Deus nos dá, Ele nos permite receber o pão que desceu do céu, que é Jesus. Então, naquele momento, eu posso encontrar o médico e o remédio. Quão pouco a gente valoriza isso. Eu encontro, vocês acabaram de receber, o médico e o remédio. Qual dor não é curada em nós? Qual? Somente aquela que a gente não apresenta a Deus. Porque Ele não invade. Se eu fingir que está tudo bem, Ele também finge. Está tudo bem. Mas se eu falar com Ele, isso aqui está doendo demais. Mas Ele vai se importar com o detalhe do detalhe? Vai. Mas eu vou falar com Ele daquela dor tão pequenininha, para mim é grande, para Ele, vou ter vergonha? Não, fala. Nós somos criança dependente dEle. Fala. Menino, você está procurando, ele vai lá para uma dor, a mãe está preocupada com uma coisa, o menino está preocupado com o dodói, que mal se enxerga. Ali. Mas Deus não se esquece. Isso é uma coisa tão extraordinária, que quando eu lembrei de Lázaro, fiquei lembrando, Deus ajuda. Deus ajuda cada um. Não tem ninguém que Ele não acolhe. E que quanto mais eu dou, Ele fala, dai-vos ser-vos-á dado. Boa medida será dada no seu regaço. Então, quanto mais eu faço isso com os meus irmãos, mais eu recebo dele. Por que nós não conseguimos viver a compaixão com os irmãos? Por que vocês acham? Que a gente não dá conta. Porque, Filó, que é isso? A compaixão faz parte do ser humano. Não é possível que a gente é humano e não se compadece do outro. A gente dá conta de viver o sofrimento e a dor do outro? De verdade? Não. Por que Deus dá conta de viver conosco? Não só porque Ele é Deus, mas porque Deus não compete conosco. E, na verdade, o que mais amola, que mais motiva todos nós, humanos, é a competição e não a misericórdia. Estou falando errado? A gente compete por tudo, até pela desgraça, desculpa, pelo sofrimento. Assenta numa sala de espera de médico, você vai ficar horrorizada. Alguém fala, estou com uma dor. O outro fala, você não conhece a minha. É uma dor que a gente não consegue entender a via da dor. Assim, eles conseguem furar todos os esquemas que podem existir. Isso é uma coisa tão impressionante que, quando, entre os casos que nós tivemos dos bebês siameses, duas, né, umas que operaram já tinha mais de 5 aninhos, quando elas operaram, uma teve que ficar com colostomia, ficar com cistostomia, que é onde poderia sair o xixi. E aí a gente tivemos que colocá-las na mesma cama, né? Porque elas não conseguiam ficar separadas, em cama separada. E elas ficavam competindo. Aqui, ó, eu tenho isso, eu não tenho. Eu tenho isso, você não tem. Mal sabia ela que ter aquilo era uma tragédia. Mas até pelo que é ruim a gente compete. Você fala com alguém, se eu estou cansado, está sendo, sabia, minha filha? Eu já nem falo mais nada, não é para lá. Falo com quem? Com Jesus. Você está rindo, mas não é assim? Você não pode falar, não. Alguém sempre vai estar sofrendo mais do que você. Vai estar pior do que você. Porque até nisso se compete. Então, o que motiva o ser humano é a competição. E nós queremos fazer sucesso a qualquer preço. Nós queremos ser os mais importantes, os mais... Mas sempre tem que ter alguém que não... Sempre você não está vendo que isso em mim é maravilhoso. Para que serve isso mesmo? Mas tem uma outra razão. A compaixão, por mais que eu possa fazer mestrado, doutorado em teologia, filosofia, o que eu quiser, a compaixão não se adquire dessa forma.
Por mais oração, por mais tudo que eu faça, a compaixão não se adquire, porque a compaixão é dom de Deus, é graça. Por isso que a vida espiritual, a gente não faz nada sem a graça de Deus. Eu posso até tentar, mas eu não consigo. É somente Ele que vai fazer uma transformação radical em mim, que quando Ele fala, sede misericordiosos como meu Pai é misericordioso, como vosso Pai é misericordioso, isso é uma transformação de conversão em nós. É caminhar com outra mentalidade, é radical. Eu envolver com aquele que sofre e não ser engolido pelo sofrimento do outro, mas estar a serviço por causa dele. Então, se eu me envolvo com aquele que sofre, é para aliviar a dor e ver o Deus sofrendo no outro. Se eu mato a fome de alguém, é porque ele falou, bem-aventurados aqueles que eu tive fome e deste de comer. E é meu irmão, mas eu não posso ser tragado por aquilo, eu tenho que superar aquilo, porque o meu olhar tem que estar além, tem que estar além daquela porta. Eu não posso ser consumido naquilo. Eu tenho que entender que a gente caminha, carrega a nossa cruz, mas não carrega sozinho. Eu já achei que eu carregava sozinho, já contei esse processo. Digo que eu pus a cruz lá no altar. No dia que morreu uma criança no hospital, sofri demais. Um dos, né? Esse caso foi mais pesado, foi no domingo, eu saí do hospital em prantos, não consegui almoçar, chorei o dia inteiro, só chorava. Cheguei na missa, 5 horas da tarde, peguei o papel, nem levantava a cabeça, estava tão inchada, tanto chorar. Aí cheguei, ajoelhei e falei, sabe o que eu vim fazer aqui? Está sabendo? Ele nem falou. Eu falei, eu vim pôr a cruz aqui, que eu não acredito que em sã consciência eu escolhi viver só com dor e sofrimento. Não acredito. Eu não acredito que eu escolhi isso para a minha vida. Então, vim te contar que eu estou deixando a cruz, vou mexer com decoração, arquitetura, só ver gente boa, feliz, cheirosa, bacana, só coisa bacana, só cheiro bom, cansei, acabou. Ele ficou caladinho, né? Jesus é muito docinho, caladinho. Aí eu peguei, na hora que o padre entrou, eu peguei o folheto, assim, ajoelhado ainda, quando eu olhei, estava escrito, basta-te a minha graça, porque na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Falei, devolve a cruz, vamos embora, meu filho, tem muita coisa que andar ainda, devolve. Mas a gente acha que faz sozinho, não faz. Tudo eu dependo dele. Como é que eu vou de verdade ser solidário a alguém? Como é que de verdade eu vou me envolver com o outro e lutar para melhorar as coisas? Como? Como eu vou denunciar aquilo que está errado? Com que força eu vou me comprometer com isso, se não for pela graça dele? Como é que de verdade eu vou quebrar situações injustas, se não for com ele? Que não é para que eu apareça, para que eu seja vista, mas para que o meu irmão possa viver como eu quero que ele viva. Não é simples. Então a compaixão, eu preciso da graça de Deus. Me ajuda, Senhor, a de verdade começar a viver o evangelho na radicalidade. Me ajuda numa conversão real. Me ajuda. Eu quero de verdade ser cristão. De verdade. Eu tenho que incomodar onde eu chegar. Não porque eu vou falar nada. Já falei com vocês. Caminhão vazio que faz muito barulho. Mais ou menos cheio, meias verdades. É que dá atrito. Mas nós temos que ter compromisso com a palavra que Ele deu. É um Emmanuel, é um Deus conosco. Então aquelas pessoas que Ele coloca no meu caminho, e que a situação não está boa, eu tenho que me envolver, eu tenho que me comprometer. E não encontrar com alguém que fala, e aí, tudo bem? Eu falo, não, eu falo, então tá, Deus te ajuda porque eu estou com pressa. Eu tenho que me comprometer. Porque claro que na verdade é melhor ser surdo, tem hora. Deus chama, melhor ser surdo. Por quê? Abrão virou Abraão. Jacó virou Israel. Saulo virou Paulo. E Pedro, que virou Pedro, era Simão, virou Pedro. Algum deles teve vida fácil? Nenhum. Então, por isso tem hora que melhor ficar surdo. Igual o menino, a mãe está chamando para tomar banho, para fazer qualquer coisa, finge morto. Porque escutar Deus te chamar pelo seu nome, é se comprometer com Ele. Mas também não escutar é viver sem nome, sem identidade,
e bate por aí sem rumo, sem sentido, sem saber o que é. Na verdade, a gente precisa descobrir, estar atento ao assovio do pastor, estar aberto para que com ele a gente possa fazer aquilo que ele deseja. A caminhada com Jesus, ela não é uma brincadeira. A nossa vida espiritual, ela não é uma brincadeira. Mas se a gente não começar a acordar para cada vez que eu leio um trecho da palavra e penso, como é que sou eu nisso? Onde eu estou imbuída nessa história? Quantas vezes Deus me cura? Quantas vezes Deus me levanta? Quantas vezes Ele muda o caminho? Quantas vezes Ele chora comigo? Quantas vezes Ele me carrega porque eu não sou capaz de andar? Quantas vezes eu penso, Ele deixou 99, foi atrás de mim que estava perdida? Quantas vezes me carregou no ombro? Quantas vezes me buscou? Quantas vezes não desistiu de mim? Falou, coragem. O amor de Deus por nós é uma coisa encantadora. De muitas vezes de nos deixar sem palavras. E Ele é real, intransferível e eterno. Não tem nada como esse amor. Então, seja lá o que você estiver vivendo hoje, seja lá o que você estiver vivendo hoje, lembra da compaixão de um Deus que está atento a tudo que você está vivendo, a toda dor, a toda dificuldade, a toda angústia, a toda opressão, porque às vezes os problemas nos pegam tanto que a gente está tão oprimido que a gente não sabe qual saída, mas tem um Deus que quebra e transforma. Existe um Deus que está atento, que se tornou Deus conosco, Emmanuel, que veio por amor nos dar vida nova. Está escrito em Apocalipse que um dia, é para lá que a gente olha, que ele vai morar no meio de nós. Pode imaginar isso? Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Não haverá mais dor, sofrimento. Ele enxugará todas as lágrimas. Não haverá mais nada que impeça viver no sumo bem, no puro amor. Isso é uma promessa que será cumprida. Vamos pedir a Jesus que nos dê a graça de aprender a viver a solidariedade de verdade. De verdade, a se comprometer uns com os outros enquanto estamos a caminho. De ajudar uns aos outros, ajudar de verdade. Não o mundo inteiro que eu não sou capaz de alcançar, mas aqueles que chegam no meu mundo. Quem são aqueles que Ele põe no meu caminho hoje? Me ajuda, Senhor, a viver hoje. Eu quero viver, aprender essa compaixão, essa capacidade de sofrer com o outro, que por enquanto eu não dou conta, porque sofrimento não é uma coisa que a gente quer, claro que não, tanto que existem os hospitais para deixar o povo lá. Tem gente que não pode nem saber que tem gente doente no hospital, passa mal. Mas é preciso que a gente se envolva com o outro, é meu irmão. Mas eu não sei o que fazer, fique do lado. Reze, é um poder absoluto. Segure na mão de alguém que tem dor e fala com Jesus. É para fazer o quê? Interceda, a oração de intercessão, ela é poderosíssima. Mas é o caminho. Existe um caminho, depois nós vamos conversar sobre ele outro dia. A gente precisa pedir a Jesus a graça de estar ali juntos e caminhar com essa solidariedade. Fala, eu olho para o Senhor para aprender como que eu posso ajudar o meu irmão. Então, primeiro, obrigado por me ajudar, por me transformar, por me renovar a minha força todos os dias. Todos os dias tem uma palavra, sua misericórdia se renova a cada manhã. Então, obrigado, que encerramos hoje amanhã quando eu desperto, é que a sua misericórdia me permitiu acordar. E que eu esteja aberta para viver aquilo que o Senhor deseja. Ter olhos para ver sua vontade, ouvido para vos ouvir e coração para vos obedecer. Me ajuda a andar nesse caminho. Me ajuda a caminhar junto com o meu irmão, mas na certeza que tem alguém maior que nos conduz, que está atento a tudo. O dia que acreditarmos que o olhar de Deus não se cansa de nos procurar e de nos conduzir para o melhor. Rezem, acreditem, agradeça.
a esse Deus de tanto amor, tanta bondade, tanta doçura, que eu falo que Ele ainda faz uma coisa, nesse momento eu esqueci qual é o salmo, que Ele vê diante do nosso sofrimento, quando eu ficava pensando em Lázaro assentado, Ele é capaz de esticar a mão e dizer assim: quer dançar comigo? Que somente o nosso Deus transforma a nossa dor, o nosso luto, em um passo de dança, para nos dar coragem de continuar o caminho. Que nessa noite, Nossa Senhora interceda por nós, consiga de Deus para nós essa graça, de sermos misericordiosos como o Pai é. Nos ajude a ter a compaixão e de agradecer a Deus por ser Emanuel, por nunca nos abandonar em nenhum minuto da nossa vida, de caminhar conosco, porque o amor faz com que Ele nos mantenha de pé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado.